Como é que vocês estão? Todo mundo aí funcionando direitinho? Vamos embora, né? Falar mais um pouquinho de geografia aí. Vamos mais para uma aula de geografia, né, galera? Vejam só, eu vou dar continuidade às formações que nós temos aí, especialmente dentro da geografia, né, do segundo ano, né, seguindo aí os materiais e tal para vocês. Tem uma característica boa, porque é o seguinte: vocês perceberem, a gente começa falando sobre a formação da sociedade brasileira, fala sobre a formação do território brasileiro, né? Fala das relações políticas e tal, e depois a gente entra no campo da geografia física, né? A gente entra um pouquinho na questão da geografia física, que eu já dei uma iniciada com vocês, lembrando, né? Vocês aí estão bem ligados, segundo ano que eu estou, né? Só atento. Vocês vão lembrar que quando a gente fala de geografia física, eu lembro logo do SSA, beleza? E se vocês lembrarem do SSA, é essencial a gente saber geografia física do Brasil e principalmente do Nordeste também. Mas aí não adianta a gente começar a falar só sobre essas estruturas do Brasil e do Nordeste e tal, de Pernambuco e assim por diante, sem não ter uma base introdutória do que é essa geografia física da formação das estruturas geológicas do Brasil. Então, para a gente iniciar, precisamos ter uma noção básica do que é a estrutura geológica. Depois a gente vai ter uma noção básica do que é a estrutura da formação climática, né? Até a gente entrar para falar um pouquinho sobre Brasil, falar um pouquinho sobre Nordeste, falar um pouquinho sobre Pernambuco, que é essencial para vocês saberem aí nessa construção, né, do contexto da geografia para o SSA 2, beleza? Não quer dizer que outros aí, né, outras turmas do primeiro e do terceiro ano não precisem também saber. Lógico, você precisa saber essa base introdutória, principalmente o pessoal do primeiro ano também, que o que eu vou falar aqui também para vocês serve para fazer essa produção específica do conteúdo também do SSA 1, tá certo? Como também para o Enem, né, pessoal? É essencial, vocês vão perceber que o que eu vou falar hoje para vocês vai estar bem relacionado a essas questões específicas do Enem também, ok? Então, ó, vamos iniciar. Vamos lá. Aí a gente tem uma característica boa para a gente iniciar essa história. Primeiro, a gente está falando sobre geologia, estrutura geológica da Terra. Se eu estou falando especificamente sobre estrutura geológica da Terra, eu vou ter que lembrar o seguinte, pessoal. Eu vou analisar quais são as coisas que tem internamente na Terra para exatamente fazer a formação de relevo. Vocês vão ficar atentos a essas questões que é essencial a gente saber. Vamos lá? Vamos começar, né? Então, ó, o que eu vou falar aqui para vocês é duas coisas especificamente. Primeira coisa, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, sobre a questão da evolução da Terra. A gente vai lembrar de que todo o contexto, como foi nas eras geológicas, o que é essencial você saber dessas eras, isso é de extrema importância, tá certo? Movimento das placas tectônicas, porque os movimentos das placas tectônicas vão determinar a formação, né, dessa estrutura, como também a formação do relevo do que está acima da crosta terrestre, beleza? Fiquem atentos aí, né? E a gente vai discutir um pouquinho como se deu a teoria, né, para se chegar a esse contexto, né, do desenvolvimento da placa, da teoria das placas tectônicas, para entender o que aconteceu com a Terra, né, o que ela foi se transformando, esses movimentos, o que se deu, né, dentro desse contexto da formação do nosso planeta Terra, certo? Então a gente vai dar uma estudadazinha sobre essas teorias, né, para a gente entender todo esse processo. Finalizando com alguns efeitos que nós temos dentro desse contexto, né, da formação dos movimentos das placas tectônicas, como o terremoto, coloquei para vocês, né, o vulcanismo aí sobre esse processo. Vamos iniciar? Vamos nessa, né? Ó, primeiro detalhe, eu falei aqui para vocês que a gente vai discutir um pouquinho sobre a idade da Terra. Para a gente entender a idade da Terra, né, pessoal, aí vem aquela velha ideia que vocês devem lembrar, a história do Big Bang que teve lá, a explosão inicial, que fez com que a gente transformasse, né, um pequeno inicial átomo, né, se transformasse em tudo isso que vocês conhecem hoje em dia, né? Interessante aí a gente perceber isso aí. Muita gente não acredita, muita gente está relacionado principalmente ao que a gente chama da teoria criacionista, né, onde Deus cria tudo e assim por diante. Mas cuidado, se você for utilizar as ideias para o Enem ou para o SSA ou para qualquer vestibular,
tem que ficar ligado na questão, né, da utilização da teoria sobre esse processo do Big Bang, beleza? Porque se você não souber esse processo aí, se você utilizar outra coisa em redação e tal, ele não vai ter uma argumentação tão, digamos, científica como essa teoria tem, sacou? Beleza, vamos lá. O que é que eu tenho que saber aqui nesse processo? Bem simples, pessoal. Vocês vão ter que saber algumas coisas bem simples e bem fáceis também se identificar. O que é que eu preciso saber sobre as eras, né, geológicas? Primeira coisa, eu tenho uma noção mais basicamente como é que ela funciona, né? O que é que eu tenho aí de estrutura que ela vai funcionar. As eras geológicas, elas são divididas, ela começa no que a gente chama, né, do período arqueozoico, depois eu chego no período paleozoico, depois eu tenho o mesozoico e fecho com o que a gente chama de cenozoico. Então aí, ó, vamos lá, repetindo: arqueozoico, paleozoico, né, mesozoico e cenozoico. São essas 4 eras que a gente tem. E o que é que eu preciso saber dessas eras? Bem simples. Por exemplo, cai muito para a gente identificar qual é o período na era arqueozoica que foi formado o relevo brasileiro, por exemplo. Aí você vai lembrar que é no período famoso chamado de pré-cambriano, né? É essencial vocês saberem isso aí, essas questões, pessoal. Então, ó, a gente tem inicialmente essa formação aí, para vocês terem essa ideia. Extrema importância para vocês entenderem. Aí, dentro desse contexto, então, se eu falar sobre essa formação, eu já sei que o relevo brasileiro, né, ou qualquer outro relevo que foi formado nesse período, chamado de pré-cambriano, ele é de formação antiga. Automaticamente, se ele é de formação antiga, ele vai ser classificado como maciços antigos, ou o que a gente chama de escudos cristalinos. E quando a gente fala sobre isso, aí é essencial vocês saberem uma ideia muito importante sobre isso. Quando eu falo sobre esses escudos cristalinos, pessoal, é o que a gente chama da formação, né? É um relevo que tem característica de formação de minerais. Já foi questão do Enem, já foi questão do SSA 3, ok? Então, só para lembrar para vocês. Então, eu tenho dentro dessa categoria aí, né, maciços antigos, escudos cristalinos, formações de minerais. Ficou a dica? Beleza. Na era paleozoica, né, eu tenho também uma coisa muito importante. É aí que vai surgir o que a gente chama das primeiras formações do famoso carvão mineral, né? Extrema importância para vocês saberem sobre isso, galera. Fiquem bem atentos. Quando a gente fala sobre o período, né, paleozoico, no caso a era paleozoica, eu tenho um período dentro que é chamado de carbonífero, né, que dentro desse período carbonífero é que vai surgir exatamente essa formação específica do carvão mineral, ok? Inclusive o carvão mineral brasileiro ele foi formado, vocês sabem que tem, né, o estado lá a formação, né, da região sul do Brasil, Santa Catarina, né, por exemplo, tem essa característica específica, né, do Paraná, Rio Grande do Sul e tal, tem algumas características específicas que tem uma grande quantidade de carvão, né, mineral. Apesar que ele não é de boa qualidade, né, digamos assim, ele é o meu termo e tal, mas é carvão mineral, beleza? Para vocês ficarem atentos. Beleza, aí a gente chega na era mesozoica. Eita, na era mesozoica eu botei aqui, ó, os famosos répteis que vão surgirem aí nesse período da era mesozoica, que é exatamente o que? Os dinossauros, né, pessoal? Tem que saber disso. Por que tem que saber disso? Porque para a geografia você vai fazer uma ligação dos dinossauros com a característica da formação das primeiras bacias sedimentares. Olha, eu falei que lá no pré-cambriano a formação dos maciços antigos, escudos cristalinos que dão a formação dos minerais. E quando eu falo na era mesozoica, eu tenho a formação das bacias, né, sedimentares. E o que é importante dessa bacia sedimentar você saber, pessoal, é que lá vai dar origem ao petróleo, né? Inclusive aqui no Brasil, a maior quantidade de petróleo está no mar, né? A gente tem uma grande quantidade de petróleo no mar e esse petróleo foi formado nessa era mesozoica. Uma dica, né, pessoal? Por que será que eu encontro essa grande quantidade de petróleo no mar? Simples, porque na mesma era mesozoica que a gente tem o período dos dinossauros, o período do surgimento dessas bacias sedimentares, foi a época da separação da Pangeia. E vocês devem lembrar que a Pangeia era todos os continentes juntos, depois a gente vai mostrar aqui um pouquinho, ela vai se separando com o passar do tempo, e isso vai dar origem também, né, a lugares que eram
continente vão virar mar, e o que era mar vai virar continente. Até parece aquela música de Luiz Gonzaga, né? O mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. E ele tinha uma razão, viu, pessoal? Vocês vão perceber que, por exemplo, aqui essa nossa formação do sertão aqui de Pernambuco, vários lugares foram descobertos, né, fósseis de peixes. Significa que era uma região que tinha mar, ok? Ficou a dica aí para vocês perceberem essas histórias. Massa, né? Então, a gente chega aqui na Era Cenozoica. O que é importante saber da Era Cenozoica? Bem simples. O que vocês precisam saber da Era Cenozoica é que a gente tem algumas formações também específicas. A Era Cenozoica ela é dividida no período terciário e quaternário. O período terciário tem a formação específica, né, do que a gente chama dos dobramentos modernos. Olha de novo o movimento das placas tectônicas formando relevo. Ok? Então, eu tenho a formação desses dobramentos modernos, que é as montanhas. Lembrando, no Brasil não tem montanha, né, galera? Não tem montanha. Por quê? O relevo brasileiro ele é de formação praticamente antiga. Eu não tenho nenhuma formação da Era Cenozoica. Por isso que eu não vou ter formação específica sobre, né, essa característica aqui de ter montanhas aqui. No Brasil só tem serras. Ok? São dobramentos, mas dobramentos antigos. Okay? A placa tectônica se moveu, formou lá. Beleza? Fica a dica aí. Massa. E o que é que eu tenho que saber mais? Na Era Cenozoica eu tenho o período também quaternário. E por que eu tenho que saber desse período? Porque é o período que nós estamos inseridos nele, né, galera? Inclusive, vocês devem lembrar que nessa Era Cenozoica aí, né, foi onde apareceu, na Era Cenozoica, no caso do período quaternário, foi onde o homem apareceu. No subperíodo que já foi questão do Enem, já foi questão também da UPE, então fiquem atentos. O homem ele vai surgir no famoso, né, subperíodo chamado de Pleistoceno, ok? E dentro dessa característica, vocês vão perceber que o homem vai evoluir. E se eu perguntasse qual é o subperíodo que a gente vive hoje, é chamado de Holoceno, ok? Então tem essas características de formação aí, para vocês entenderem, né, como se deu todo esse processo de formação das eras geológicas. Praticamente aí eu construí a formação do relevo junto com a formação, né, do homem, né? O homem está surgindo aí já no finalzinho de todo esse processo das eras geológicas, nessa subdivisão. Ok? Deu para entender? Ficou as dicas? Massa, né? Vamos lá! Aí eu tenho, né, eu estava falando especificamente sobre a Era Mesozoica, eu tenho especificamente a formação, né, no caso não a formação, né, a separação, no caso aí da Pangeia. Ok? Para quem não lembra, a Pangeia aqui, ó, era todos os continentes juntos, eles viviam aí, né, juntinhos. E exatamente as placas tectônicas, o movimento das placas tectônicas vai fazer com que esse processo se separe. Eles começam a se separar, principalmente aí nessa era, né, chamada, nesse período, né, mesozoico aí, como eu falei para vocês. É bom vocês entenderem, né, que como é que se dá esse processo de separação. Aí a gente vai lembrar aqui, né, pessoal? Eu tenho características específicas para a gente ter essa dedução. E é o seguinte, a Era Mesozoica ela é dividida em Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo. A gente tem aí essas características dessa subdivisão dentro da Era Mesozoica. E o que é que vai acontecer? Quando a gente tem o Permiano, que é o início, a Pangeia ainda era toda juntinha. Mas quando a gente chega aí no Triássico clássico, né, dentro da Era Mesozoica, no Triássico, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o primeiro movimento de separação dessas, né, desse continente. Vai começar o processo de se separar. E dentro desse processo vocês vão ter que entender uma coisa. A primeira separação se dá para o norte, que a gente chama de Laurásia, e para o sul, que a gente chama de Gondwana, né? Então a gente tem essa primeira separação quando se fala da separação da Pangeia no Triássico. Depois eu vou ter a formação uma nova separação no Jurássico, né? A placa continua ali se movimentando e ela vai se separando mais ainda. Agora o movimento não vai ser norte e sul, vai ser um movimento mais leste e oeste, beleza? Aí é bom vocês ficarem atentos porque tem esse processo também de separação nesse período específico do Jurássico. E daí é que vai se deduzir, por exemplo, que vai começar a separação, por exemplo, entre Brasil, né, o que a gente chama da América do Sul,
e a parte da crosta da África. Né? A América do Sul vai se separando da África nesse processo, vai formar a famosa dorsal oceânica, né? Que é de característica bem interessante para vocês entenderem também, e tem esse contexto aí de formação, porque a gente vai ter exatamente aí movimentos das placas que são convergentes em algumas regiões e divergentes em outras. Lembre-se que a dorsal é um movimento divergente, né, nesse período do Jurássico que vai acontecer esse processo de separação. E no Cretáceo, praticamente esse processo vai se, né, concretizando aí praticamente como um todo. O processo do Cretáceo é que você vai perceber mesmo a formação específica da dorsal. E por que eu estou falando sobre isso? Porque já foi questão do Enem, viu galera? Fiquem atentos. Já foi questão do Enem aí e vocês vão lembrar que a formação da dorsal, né, realmente a separação real entre a formação da América do Sul e a África, ela vai acontecer no período, né, do Cretáceo, ok? Quando a gente chega já na atualidade, aí a gente já tem totalmente essa separação bem construída. E por que eu estou falando especificamente disso para vocês, pessoal? Porque eu estou falando já de uma formação específica, porque tem que entender que o movimento das placas tectônicas eles acontecem até hoje. Significa que até hoje a gente está se separando. Né? Professor, a gente sente? Não, a gente não sente. Mas a ciência prova, tá certo? Então, vocês vão observar que, por exemplo, como eu falei aqui para vocês, a América do Sul ela se separa da África todo ano, anualmente, aí, né, em torno de 2 a 3 centímetros. Ok? Então, é comprovado cientificamente que a gente ainda está em processo aí de movimentação. Os continentes ainda estão se movimentando, se separando. E quando acontece um terremoto, esse movimento ele pode ser mais ampliado. Sacou? Ficou atento? Beleza. Né? Aí vem os argumentos para a gente entender como isso se deu. A criação da teoria, né, de Wegener, ou o que a gente chama da teoria da deriva continental, ou o que a gente chama também de teoria das placas tectônicas. Vocês podem encontrar com todos esses nomes aí, né, para a gente explicar esse processo. E galera, essa teoria da deriva continental, essa teoria das placas tectônicas e a teoria de Wegener, ela é embasada em alguns argumentos, né, que a gente chama de morfológico, geológico, paleontológico e paleoclimáticos, ok? Tem várias características para Wegener chegar a essa teoria da deriva continental, ou o que a gente chama da teoria das placas tectônicas, certo? Agora, os mais importantes deles são a teoria, né, geológica, que eu já falei aqui para vocês, que é a teoria da divisão aí das placas tectônicas, né? Morfológica também é interessante, né? Porque vocês vão perceber que o que é a teoria morfológica é exatamente também perceber que existe aqui, ó, meio como fosse uma estrutura de um quebra-cabeça, né, galera? Você observando aqui que tem uma estrutura meio que de encaixe aqui, ó, América do Sul com a África, né? Tem outros encaixes aqui que a gente tem da Austrália e tal. Esse movimento de encaixe, parecendo um monte de pecinhas de quebra-cabeça que vão se encaixando, foi utilizado também para alimentar a estrutura, né, que Wegener estava utilizando para explicar a sua teoria nessa época. Okay? Tem estrutura também paleontológica. O que é isso? Animais que são comuns, por exemplo, na América do Sul e que a gente encontra resto deles também, dos mesmos animais ou das mesmas famílias aí, também na África e em outros lugares do mundo. Então, eu tenho exatamente, né, a comprovação também de fósseis que a gente pode encontrar em lugares diferentes aí, dentro desse contexto aí. Beleza? Então, eu tenho os argumentos aí principais, certo? Né? Os argumentos geológicos já falei para vocês, que é exatamente nessa questão específica dos movimentos, né, das placas tectônicas. Massa, vamos continuar aqui falando um pouquinho agora sobre essas placas tectônicas. Galera, o que é que eu tenho que saber sobre essas placas tectônicas? Eu tenho que saber exatamente como é que se deu os movimentos, como é que acontecem os movimentos das placas tectônicas e o que ele causa aí nesse processo. Bem simples a gente entender essas características. Por quê? A placa tectônica, né, pessoal, ela é exatamente essa formação aqui, ó, litosférica, como ele coloca aqui, e ela está mergulhada no magma, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a mais laranjinha, mais amarelado aí e tal, essa formação do desenho.
está mergulhado no magma, que a gente chama essa divisão aqui entre a formação da placa e mergulhado no magma, tem até um nomezinho chamado da região da astenosfera, né? Lembra lá na divisão das camadas internas da Terra. É importante vocês saberem, né? Que eu tenho a litosfera, que é a parte que nós estamos aqui formando o relevo, tenho a astenosfera, que é essa divisão entre a litosfera que está mergulhado no magma. Logo após eu tenho a mesosfera, que é a formação do manto, e por último eu tenho o que a gente chama de barisfera, que é a formação do núcleo da Terra. Beleza? Lembrou as camadas internas? É importante vocês saberem disso também. Então, eu tenho essas características aqui, e esses movimentos dessas placas tectônicas vão dar origem aqui às várias formações específicas, né? Eu vou ter a formação, por exemplo, né, como eu falei para vocês, tanto da questão, né, dos vulcões, eu tenho a formação das montanhas e serras, né? Os relevos, eles têm essas características que são formadas pelo esse movimento das placas tectônicas, ok? Então é importante vocês saberem. Vamos lá. Por que as placas se movimentam? Pessoal, o manto da Terra, onde as placas estão mergulhadas, ele faz um movimento chamado de movimento, né, de descontinuidade ou um movimento circulatório, né? E esse movimento específico aqui, ó, esse movimento circulatório, ele sempre vai levar a placa tectônica ou para um lado ou para o outro. Detalhe, esse movimento circulatório, ele sempre vai acontecer, né, galera? De forma, né, sempre para um lado específico. Significa o quê? Se uma determinada placa se move sempre para aquele lado, por exemplo, a placa sul-americana sempre está se afastando da placa africana, esse movimento sempre vai ser contínuo até o final da nossa Terra. Beleza? Isso é importante vocês saberem. Por quê? Esse movimento circulatório que o manto faz, ele é um movimento contínuo e sempre direcional para um lugar específico, certo? Então eu vou ter momentos que as placas vão se separarem, como eu vou ter momentos que as placas vão se juntarem, ok? Observe um detalhe aqui específico, né, pessoal? Quando ela se separa, forma as dorsais oceânicas, e quando ela se junta, forma as fossas, né, oceânicas, que exatamente dentro dessas fossas oceânicas é onde a gente encontra os lugares mais profundos do oceano. Lembra lá das ilhas, né, Marianas, que a gente encontra lá no Oceano Pacífico, que é o lugar mais profundo do mundo. Observe que a profundidade das Ilhas Marianas, né, pessoal, é a mesma altura que tem a cordilheira, né, da formação do Himalaia. Então, ó, dos mesmos 11 quilômetros que eu tenho de altitude, eu tenho uns 11 quilômetros de profundidade nas Ilhas Marianas, para você perceber como é profundo aí o processo. Até aí tá de boa? Tranquilo, né? Vamos lá. Aí chega o movimento das placas tectônicas para a gente formar o nosso relevo, beleza? Então eu vou ter que ter essa ideia que as placas tectônicas, elas constroem também o nosso relevo. Cuidado, porque é o seguinte, pessoal, existe o que a gente chama de agentes internos, que é esse que eu estou falando aqui, o movimento das placas tectônicas, e existem também os agentes externos do relevo, que exatamente é a ação do vento, da temperatura, da chuva, né, dos rios, que vão meio que modelar esse relevo, que inclusive vocês podem encontrar com nomezinhos aí, né, diferenciados nessas características, bem simples. Quando eu falo sobre movimentos internos, eu falo de movimentos né, estruturais. Olha o nome, morfoestruturais. Okay? Estrutura geológica. Ligado aí, né? E quando eu falo de movimentos ou agentes externos, eu falo de movimento, de né, no que a gente fala aí, morfoesculturais, que exatamente vai fazer aquele sistema da escultura, né, pessoal? Você vai modelar o relevo. Fiquem atentos aí para vocês entenderem esse processo. Por isso, ó, chocou as placas tectônicas lá no interior da Terra, né? Automaticamente vai surgir modificações aqui, né? Vai surgir formações de relevo. Não sei se dá para vocês observarem direitinho aí, né? Mais uma dica, depois você dá um zoomzinho aí para vocês perceberem, né? Eu tenho aqui, ó, formações, por exemplo, de montanhas, essas partes aqui mais branquinhas, né? É movimento de placa tectônica, beleza? Tem uns mais verdinhos aqui, ó, um movimento meio de formação de umas serrinhas, característico da nossa região. Já vou dando a dica, né, pessoal?
Alguns lugares aqui, como por exemplo, vocês podem observar, a gente está em cima do Planalto da Borborema, não é isso? Observe que todo o Planalto da Borborema é cheio de, né, serrinhas, várias serras que a gente tem aí espalhadas por esse Pernambuco, por esse Nordeste inteiro, ok? Tudo isso culpa porque as placas tectônicas se chocaram, automaticamente formou o que a gente chama dos dobramentos. Dobramentos são exatamente essas curvinhas, né, essas saliências que a gente tem, ó, só assim, ó, subindo e descendo dentro dessas características da formação da nossa região. Beleza? Isso é de extrema importância. Outra coisa, se vocês observarem, tem uma partezinha aqui mais marronzinha, né? Aqui é a formação do que a gente chama das chapadas e tal, mas estão ligadas mais aos movimentos externos. E que movimentos externos são esses? Ah, vocês lembram, né, pessoal? Já falei, né? A ação do vento, da chuva, né? Que vão ser agentes erosivos do relevo e vão formar o que a gente chama das bacias sedimentares. Opa, aí eu falo já da nossa região. Não tem como a gente esquecer. Eu falei que nós estamos em cima do Planalto da Borborema, certo? Mas logo após o Planalto da Borborema, a gente tem a famosa depressão sertaneja, onde fica o sertão, né? E dentro dessa característica do sertão, vocês vão observar que lá é uma grande bacia sedimentar. Por quê? Recebe os sedimentos que são desgastados, né? Que passam pelo processo erosivos aqui, né? De intemperismo, que é o desgaste da rocha, por exemplo. E eles são jogados, esses sedimentos, lá, né? Na bacia sedimentar da depressão sertaneja. Por isso que o nosso sertão tem uma característica mais de bacia sedimentar, ok? Para vocês ficarem atentos aí. Tanto quem quiser conhecer bem de perto esse processo, a gente já teve um convite sobre isso, né? Algumas pessoas já foram e é de extrema importância você conhecer, por exemplo, lugares como, né, Buíque, né, aquela formação específica, né, que a gente tem do Vale do Catimbau, que são bacias sedimentares. Por isso que tem aquela característica de ser mais arenoso e tal. Isso dá umas informações para vocês entenderem. Beleza? Aí vamos lá, né? Continuando. Como eu falei para vocês, eu tenho as forças internas e as forças externas, os agentes endógenos, que é de dentro, placa tectônica, e os movimentos exógenos, que é exatamente relacionado, né, à ação do vento, da temperatura, do clima e tal, que vai fazer essa modificação da estrutura do nosso relevo. Ok, galera? Para a gente ter fechar essa aula aqui completinho, né? Eu vou falar dos efeitos que nós temos dos movimentos das placas tectônicas. Aí a gente fecha esse primeiro momento, depois eu falo um pouquinho mais dos agentes externos e a gente fecha para falar sobre Brasil, Nordeste e Pernambuco. Essa é a naveira, galera. Vamos lá. Então, ó, o que é que eu tenho aqui falando sobre o tectonismo, né? O que é que eu tenho sobre essa ação, esses movimentos do relevo? Bem fácil. A gente vai perceber que o movimento da placa tectônica ele pode ser, né, que a gente chama convergente. Opa, eles se juntam aqui para formar exatamente, eles convergem nessa história. Se juntou, vai ter exatamente a formação, né, das serras, dos dobramentos. Se ele se separa, ele vai formar o que a gente chama das falhas. Então, se juntou, formou o dobramento, se separou, formou as falhas. As placas tectônicas fazem essa formação. Inclusive, tem alguns lugares do mundo que tem falhas bem aparentes. Aí você vai dizer, professor, é pelo movimento de separação das placas? Eu vou dizer que não, porque a placa ela não só faz esse movimento de se juntar e se separar. Ela tanto pode fazer um movimento também de zigue-zague, assim, ó. Ela pode zigue-zaguear, ó. Ela pode fazer esse movimento de zigue-zague, que é chamado de movimento de obducção. Guarde bem esse nome. Por que eu estou falando do movimento de obducção? Porque vocês vão encontrar, por exemplo, a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, que tem essa característica. E outra falha famosa também, que está lá na África, que é chamado Rift Valley. Viu? O Rift Valley também é formado por esse movimento zigue-zagueano de obducção, certo? Essas são as características. E eu posso perceber também que a placa tectônica, uma pode subir, outra pode descer. Estão vendo aqui a setinha, galera? E esse movimento é chamado de movimento de subducção. Esse movimento, por exemplo, é o que provoca os terremotos que acontecem lá no Japão,
né? Próximo à cordilheira do Himalaia também, o Monte Everest, aqueles terremotos que acontecem, geralmente, ó, movimento de subducção. Uma placa está tentando passar por cima uma da outra, vai dar essa formação específica. Fechou? Beleza. Aí, dentro desses movimentos, vocês vão observar, né, galera, que eu tenho exatamente essas características específicas de movimentos, né, de convergente e divergente que eu falei para vocês. Mas eu tenho também o movimento das placas tectônicas que eu falei para vocês, ó, zigue-zagueando, e a placa tectônica também pode subir e pode descer. Ela pode fazer assim, ó. E esse nomezinho desse processo da placa tectônica subir e descer vai dar a formação da epirogênese. E quando a gente tem esse movimento da formação da epirogênese, aqui já muda um pouquinho de figura. Eu não vou formar mais dobras, como eu falei para vocês. Aqui eu vou formar o que a gente chama das falhas. Ó, vocês estão observando aqui, ó, eu tenho rachaduras no relevo. O relevo não conseguiu sustentar, né, esse processo da placa subir e descer, né? E ele vai exatamente falhar nessa história para vocês perceberem essa característica. Extrema importância para vocês também, viu, galera? Fiquem atentos. Então, ó, quando ele faz esse movimento de subir e descer, vai provocar também a formação de um pico mais alto e um pico mais baixo nesse processo da falha. Ó, mais alto, mais baixo aqui, ó, o valezinho verde, certo? E tem os nomezinhos disso aí também, ó. Eu tenho exatamente a formação mais alta chamada de Rost, né? E a formação mais baixa chamada de Gaben, né? É bom vocês guardarem esses nomezinhos também para vocês entenderem, por exemplo, se eu falar especificamente, sobre um relevo aí específico, certo? Guardou? Massa, né? Movimento orogenético é o movimento da formação das placas tectônicas estão se juntando, ó, movimento horizontal. E nesse movimento horizontal orogenético, ó, os nomes parecidos aí, né? Só o orogenético não tem H, ok? Aí vai dar a formação das dobras, ó, a diferença agora, ó, estão vendo aqui as dobrinhas, as serras, olha, bonitinho, né? Formando aqui, ó, movimento aí, juntando, chamado de orogenético. E aí, dentro desse contexto, né, galera, dentro desse contexto dessa formação dessas dobras, é essencial vocês saberem também que as dobras significa que o relevo ele era um pouco mais resistente, porque ele resistiu mais à força e ele conseguiu sustentar um pouquinho essas formações. Dica importante para vocês, certo? E ele fez essa dobra, né, vai formar as serras aí, e eu vou ter também a parte, né, específica, o seguinte, quando a dobra está subindo, ela tem um nomezinho, que é chamada aqui, ó, anticlinal, quando ela sobe. Quando ela desce, ciclinal, ela seguiu o ciclo, ok? Então, ó, subiu o anticlinal, desceu o ciclinal. Subiu o anticlinal, desceu o ciclinal. Sacou? Isso aqui é de extrema importância para vocês também perceberem essas formações específicas dentro desse contexto. Mas vamos lá, para a gente continuar, né, isso, galera? A gente também tem o vulcanismo. Falei para vocês aí, né, sobre esse processo. O vulcanismo, ele pode ser formado tanto pelo movimento de divergente das placas, as placas podem se separar e vai dar a liberação do magma, né, que é o magma subindo porque as placas podem se separar aqui embaixo, como também no movimento de subducção. As placas, né, uma placa vai tentar passar sobre a outra, que acontece uma quebra e liberou a passagem também da lava e vai formar aí dentro desse contexto a constituição do vulcanismo. Isso é de extrema importância para vocês saberem também. Por que eu estou falando disso? Porque alguns vulcões famosos, como por exemplo lá do Havaí, galera, dica, né? A maior quantidade de vulcões ativos do mundo está onde? Está dentro do oceano, no Oceano Pacífico, que inclusive tem um nomezinho, né? Que lá é o ciclo do fogo do Pacífico, né? A maior quantidade de vulcões ativos do mundo dentro de um contexto do oceano. Isso aí é de extrema importância vocês saberem também. E dentro dessa característica, vocês podem lembrar também do Brasil. Opa, o Brasil tem vulcão. Eu vou dizer para vocês que o Brasil tem algumas regiões que sim, tem vulcões sim. Só que não tem mais ativos, né? No processo da separação, né, da Pangeia, o Brasil ficou bem no centro da placa sul-americana. Está bem no centro. Lembrando que só tem vulcanismo e terremoto quem está na borda das placas. Quem está no centro, não tem. Então, ó, mas
Com esse processo de formação geológica, o que é que vai acontecer? Algumas regiões do Brasil foi sim vulcão, viu, pessoal? Inclusive, vou dar o exemplo do nosso famoso Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro já foi vulcão sim, aquela região ali específica, próximo ao mar, já foi ali Pão de Açúcar e tal, já foi um grande vulcão e que hoje em dia está desativado, né? A gente tem algumas regiões ali específicas que não vai ter mais processo de ter vulcanismo. Você pode até perguntar, será que vai ter voltar a ser ativo esse vulcão? Eu vou dizer para vocês que não, né, galera? Está no centro. Ou se for ativo, a gente já vai ter morrido, não tem como, porque daqui que se separe essas placas e tal e volte a ter vulcão aqui, né? Todo mundo já vai ter morrido, né, galera? Que atenta aí nesse processo. Então, ó, eu tenho essas formações aqui desse vulcanismo aqui interessante para vocês, né? Como eu falei para vocês, né, é o ciclo de fogo do Pacífico aqui, ó, tá no Oceano Pacífico, pegando aqui, ó, regiões desde a América do Sul, né, vai até o outro lado aqui, pegando parte da Ásia, pegando parte da Austrália, né, extrema importância aí para vocês perceberem, né, contexto importante para vocês terem essa ideia. E dentro dessa característica, pessoal, é bom vocês terem, né, essa noção de localização onde é que fica esse famoso do ciclo fogo pacífico, maior quantidade de cadeias vulcânicas do mundo, né, ativos, né? Certo? Bora lá. Opa! Só para a gente terminar, falar um pouquinho sobre abalos sísmicos, né? Lembrando com uma coisa importante, né, pessoal? Acontece aqui, por exemplo, na cidade de Caruaru, acontece alguns abalos também, né? O que a gente chama de estrondo, muita gente, o povo, né, esse povo mais antigo e tal, que eu acho bem interessante, aí fala de estrondo e tal, não sei o quê. E é bem interessante vocês perceberem que essa formação específica do abalo sísmico, né, galera, ele não é uma coisa que você pode dizer, sei lá, que tudo é terremoto. Porque é o seguinte, o que acontece aqui no Brasil são acomodações da crosta terrestre, é diferente. O que é isso? Né? Em cima da placa tectônica tem o que a gente chama de rachaduras ou falhas gigantescas, quilometrais, né, pessoal? E dentro dessas rachaduras vocês podem encontrar, exatamente especificamente, né, acomodações. A própria crosta vai liberar algumas coisinhas, né, para dentro dessas formações, resto de, né, sedimentos para dentro dessas formações. Concluindo que vai dar origem a esses estrondos que nós temos nas nossas regiões. Né? Beleza, galera? Então quer dizer que aqui no Brasil a gente não tem terremoto formado por movimento de placa tectônica, é a acomodação do que a gente chama, né, dessa parte geológica aí do Brasil. Uma dica importante também, né, galera, é quando a gente fala sobre a escala Richter, né, que é exatamente a que mede o terremoto, a intensidade do terremoto. E lógico que o movimento de placa tectônica mais forte vai ter uma escala Richter bem maior, ok? Lembrando que a escala Richter ela vai aumentando, né, de 10 em 10 vezes, fiquem atentos, né? E significa que um terremoto, né, de escala 4, 5 é bem menor comparado a um de escala 8, né, por exemplo. Só para vocês terem essas dicas. E os terremotos que acontecem no meio do oceano geralmente vão formar o que a gente chama dos tsunamis ou maremotos, típicos lá da Ásia também, Japão e assim por diante, para vocês terem essa ideia. Fechou aí, galera? Só foi uma revisãozinha rápida para a gente entender isso aí. E vamos continuando.